Agora vamos dar início ao nosso curso de termodinâmica e nesta primeira aula a gente vai começar falando da noção de equilíbrio térmico e da lei zero da termodinâmica. Mas antes de irmos direto a esse ponto, vamos falar um pouco da teoria geral da termodinâmica, qual o objetivo dessa teoria e quais as particularidades que ela tem. Então, a gente começa falando dos princípios da termodinâmica. Certo? Bom, basicamente o que a teoria da termodinâmica aborda é como se dão as trocas de energia de um dado sistema que você está interessado em estudar e o ambiente que o rodeia, certo? Então, objetivo, tá? Estudar o modo com que um sistema S troca energia com o seu ambiente A. Certo? Então você pode imaginar o seu sistema S, tá? Eu vou desenhar ele assim, geralmente um objeto com dimensões tais que você possa investigá-lo em um laboratório, por exemplo, e você tem um ambiente que o rodeia, tá? Então você tem um ambiente, né, geralmente bem maior que o sistema, certo? E é o ambiente A. E a ideia da termodinâmica é entender o modo com que energia é trocada entre esse sistema e o ambiente, tá certo? Como que a energia, tá? Vou chamar aqui de E, ela é trocada através dessa fronteira aqui que delimita o sistema e o ambiente, tá certo? E aí, claro, a depender da situação, a gente estuda o modo, não somente o modo com que a energia é trocada, mas que tipo de transformações são possíveis, certo? E quais específicos tipos de energia podem ser trocadas em situações específicas. Então, falando de modo geral, a termodinâmica ela aborda esse tipo de coisa. Mas aborda essa situação aqui, tá certo? De um ponto de vista macroscópico. Tá? Então, a termodinâmica ela é uma teoria que está vinculada a descrever objetos macroscópicos. Ou seja, quando eu digo macroscópio, formado um conjunto de moléculas da ordem de 1 mol de moléculas, ou seja, algo realmente visível, macroscópico, tá certo? Então, já dá para dizer que a teoria da termodinâmica ela não poderia ser aplicada a moléculas individualmente, a átomos, tá? Nesse limite pequeno, as leis da termodinâmica, eu diria que elas perdem a validade, tá? Inclusive há estudos que as pessoas tentam descobrir em que momento que essas leis começam a não ser tão eficientes na descrição da física, da física microscópica nesse caso, tá? Mas do ponto de vista macroscópico, a termodinâmica, o conjunto de regras que regem a termodinâmica, então descreve muito bem, tá? E essas regras que regem a termodinâmica, que a gente vai ver detalhadamente ao longo desse curso, em geral a gente pode chamar de princípios ou de leis da termodinâmica, como mais comumente a gente fala. Então a termodinâmica ela tem, no geral, o consenso é que ela tem 4 leis, tá? A nível de qualquer curso que você estude de termodinâmica, do mais aprofundado ao mais básico, estabelecido que a termodinâmica tem 4 leis, tá certo? Então, você tem 4 leis.
4 leis para a termodinâmica. Tá? E essas 4 leis, né, a primeira a gente vai começar a ver hoje, que é a lei zero. Aí você tem a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. Todas com o objetivo de fazer com que a gente entenda como um sistema troca energia com seus arredores, com o seu ambiente. A ideia é essa, tá bom? E é importante dizer também como essa teoria foi formulada, tá certo? Essa, diferentemente de outras teorias da física, essa teoria da termodinâmica, ela é uma teoria que foi completamente formulada com base em observações experimentais, observações da natureza. Tá? Ela não tem, essas leis elas não são formuladas com base em primeiros princípios, tem uma equação fundamental que alguém encontrou e a partir disso tudo surge, como é o caso de outras teorias. Tá? No caso a termodinâmica, ela foi baseada, a formulação de suas leis foi baseada em repetidas observações das trocas de energia entre os objetos na natureza. Então observou-se padrões de como essas trocas de energia ocorriam e aí as leis da termodinâmica puderam ser formuladas. Essa que é a ideia. E obviamente, como em muitos casos, em muitas teorias, a termodinâmica ela tem um limite, ela tem limitações, na verdade. Nem sempre ela vai poder ser aplicada. Eu já falei do caso de que ela é uma teoria que se aplica a situações macroscópicas, né? Então, vamos detalhar mais o limite de validade da termodinâmica. Então, as limitações da teoria. Limitações. As limitações, a primeira a gente pode dizer que é o que eu já falei. A primeira é não contém informação microscópica. Não contém informação microscópica. Certo? E como segunda particularidade, né, ela é uma teoria do equilíbrio. Tá? É uma teoria do equilíbrio. É uma teoria do equilíbrio. O que é que isso quer dizer? A termodinâmica ela vai descrever bem processos em que estados de equilíbrio estejam envolvidos. Que seja pelo menos o estado inicial do sistema e o estado final do sistema seja estados de equilíbrio. E o que é estados de equilíbrio? Bom, isso a gente vai ver com calma ao longo do curso. Mas para descrever a termodinâmica de um sistema, você precisa de um conjunto de variáveis, que a gente pode chamar de coordenadas termodinâmicas do sistema. Em mecânica clássica a gente está acostumado com coordenadas, quais são as variáveis importantes? A posição de um objeto em função do tempo, né? Coordenadas x, y, z em função do tempo. Se você sabe quais são as coordenadas x, y, z de um objeto em função do tempo, então a dinâmica desse sistema, do ponto de vista de mecânica clássica, está descrita. Você tem a chamada equação do movimento, que é o objetivo de um curso de mecânica clássica é você obter a equação do movimento. Se você já tem a equação do movimento, então você tem a descrição física daquele objeto de acordo com a mecânica clássica. Na termodinâmica é parecido, só que as grandezas físicas envolvidas, as chamadas coordenadas termodinâmicas, elas, obviamente, como eu já falei, têm a ver com a descrição macroscópica do sistema, mas, ou seja, um conjunto gigantesco de moléculas, mas você se utiliza de poucas variáveis, ou seja, poucas coordenadas, para descrever esse seu sistema. E essa inclusive, é uma característica importantíssima que demonstra o poder da teoria da termodinâmica. Com uma porção de variáveis, ou seja, quando eu digo uma porção, 3, 4 ou 5 variáveis, grandezas físicas, você consegue descrever
muito da física de um sistema de um mol, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, olha que poderoso é isso, né? Então, com um conjunto pequeno de variáveis, você consegue dar uma descrição de como se comportam, em média, um mol de moléculas. Isso é fantástico, sem dúvida, né? Então, quando eu digo equilíbrio, o que é que eu quero dizer o equilíbrio? Dadas essas coordenadas termodinâmicas, vou dar um exemplo. Por causa de um gás, as coordenadas termodinâmicas poderiam ser pressão do gás, o volume que o gás ocupa e a temperatura do gás. Tá? Então, sendo esse o grupo de coordenadas termodinâmicas, P, V e T, a gente vai falar muito dessas coordenadas, o estado de equilíbrio do sistema é compreendido como, se você entende que você não vai causar interações externas com esse teu sistema, com esse gás, por exemplo, se você não modifica as condições externas desse gás, se as coordenadas termodinâmicas elas forem constantes no tempo, então você diz que esse é um estado de equilíbrio. Se essas coordenadas por acaso estiverem variando, aí você está dizendo, essa é uma situação em que você tem um sistema fora do equilíbrio térmico ou termodinâmico. Tá certo? O equilíbrio termodinâmico é mais sutil, com o tempo a gente vai entendendo, mas basicamente é isso. Quando essas coordenadas, por exemplo, pressão, volume e temperatura, elas são constantes em função do tempo, dado que você não causa alterações nas condições externas daquele sistema, ou seja, não mexe nessa fronteira aqui, tá? Não joga partículas aqui dentro, não joga energia aqui dentro, deixa o seu sistema isolado. Se essas grandezas, essas coordenadas termodinâmicas não variarem no tempo, então você diz que o teu sistema está em equilíbrio. Então esse é um conceito importantíssimo. E dado esse conceito de equilíbrio, a gente dizer que a termodinâmica é uma teoria do equilíbrio, é porque se esse estado de equilíbrio ele não for atingido, você tiver essas coordenadas variando em função do tempo, a teoria da termodinâmica ela não consegue te dizer muita coisa. Ela começa as leis elas não dão conta de descrever a dinâmica temporal das coordenadas termodinâmicas. Então, apesar do nome do curso ser termodinâmica, né, você esperaria uma descrição em função do tempo, né, uma dinâmica de fato, mas a termodinâmica não te dá isso. O que ela te dá é informações sobre equilíbrio e de transformações que sejam uma sequência de estados de equilíbrio, ou seja, as chamadas transformações quase estáticas, né, que são transformações muito lentas, a gente vai ver isso com detalhes também, ou pelo menos te dá alguma informação de transformações que saem de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. Tá? A situação fora do equilíbrio, a termodinâmica não dá conta de descrever. Então, essa também é uma informação relevante. Tá? É isso que quer dizer essa segunda limitação aqui. Tá bom? O que mais que eu posso dizer para vocês? Tá, bom, do ponto de vista histórico, né, acho que é importante entender como que essa teoria surgiu. Né? Essa teoria surgiu em meados do século XIX, tá? Ou seja, na época da Revolução Industrial, a era em que as máquinas começavam a substituir o trabalho humano, certo? E uma das máquinas mais importantes, né, para a Revolução Industrial foram as máquinas a vapor, tá? Que tinham um interesse econômico muito grande e, obviamente, o que uma máquina a vapor faz é que você investe calor numa máquina dessa e ela te dá trabalho útil, ela executa uma tarefa que você quer, ela funciona à custa de calor, o que a gente entende hoje, pelo menos, como calor. E a gente diz que a termodinâmica foi inaugurada com o trabalho do cientista, ou mais especificamente o engenheiro francês Sadi Carnot, que ele fez um trabalho, foi o único da vida dele, mas um trabalho importantíssimo que descrevia qual seria a eficiência máxima de uma chamada máquina térmica, ou seja, essa máquina que você investe calor para que ela te forneça trabalho. Então, o trabalho de Carnot
entendido como a inauguração da teoria da termodinâmica. A partir desse trabalho, as pessoas começaram a se preocupar mais nas formas em que se convertia trabalho em calor e vice-versa. Tá? Então, obviamente, o que converter trabalho em calor é uma coisa natural, tá? Você pode executar um trabalho sobre um objeto e a gente sabe que o atrito vai dissipar essa energia que a gente investiu como forma de trabalho, dissipa tudo, né? Agora, o inverso, né? Você fazer com que o calor disponível na natureza trabalhe de forma, ou seja transferido de tal forma que a gente obtém um trabalho útil a partir disso, né? Isso não é tão trivial. Aí a teoria da termodinâmica nasceu com o objetivo de descrever como que você poderia obter trabalho útil a partir do investimento de calor, que é um recurso que está disponível na natureza, obviamente. Tá? Então, do ponto de vista histórico, início do século XIX, Revolução Industrial, o Sadi Carnot forneceu esse trabalho magnífico de averiguar como as máquinas térmicas poderiam ter uma eficiência máxima de execução do seu trabalho. Tá? Então, basicamente era isso que eu queria dizer sobre a teoria da termodinâmica antes da gente ir especificamente no ponto que a gente quer descrever, certo? Bom, então, o que eu vou falar para vocês agora é que a gente quer começar falando sobre equilíbrio térmico e lei zero, tá? Então, vou falar para vocês agora sobre as noções de equilíbrio térmico e lei zero. Certo? Bom, a noção de equilíbrio eu já falei para vocês, né? O que eu falei para vocês seria mais vinculado ao conceito de equilíbrio termodinâmico, tá? Que não é exatamente a mesma coisa que equilíbrio térmico. E esse equilíbrio térmico a gente vai ver com detalhes agora e vai ver que a lei zero da termodinâmica, ela vem fornecer informações sobre o que a gente entende por equilíbrio térmico e vai mostrar como a gente pode fabricar um termômetro. Tá? Ela é essa lei que permite com que a gente tenha um dispositivo que a gente já conhece, obviamente, que é o termômetro. Tá? Então, obviamente, o conceito de temperatura surge daí. Certo? Ok, então vamos ver como é que a gente começa com isso, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos considerar, tá? Considerar a termodinâmica de um sistema a partir de duas coordenadas que eu vou chamar de x e y, tá? X e y. Eu estou botando no geral x e y, eu já falei para vocês o que é que a gente entende por coordenadas termodinâmicas, tá? Então, são grandezas físicas que descrevem a intimidade, tá? Ou seja, a intimidade de um sistema macroscópico, certo? O que é que eu quero dizer por intimidade? O sistema macroscópico, por exemplo, o gás, de novo. As coordenadas termodinâmicas, eu já falei para vocês, seriam pressão, volume e temperatura, que é uma coisa que você consegue medir no laboratório. Pressão, volume e temperatura são coisas que você consegue medir sobre um gás. Mas são grandezas que, apesar de você medir no laboratório, elas são grandezas que são resultado da intimidade do gás. O que é a intimidade do gás? É o comportamento dos constituintes daquele gás, que são as moléculas. Então, se você for fazer um estudo de teoria cinética de gases, que não é o caso aqui, você vai ver que
a pressão que um gás tem a ver com a transferência de quantidade de movimento que cada molécula individualmente transmite para o recipiente que está confinando esse gás. Tá? A temperatura tem a ver com a agitação, ou seja, com a velocidade média de movimentação dessas moléculas que compõem o gás. Tá? E o volume, esse é bem mais fácil de compreender, obviamente. Então, intimidade eu quero dizer isso, você consegue informação macroscópica, mas que você sabe que é resultado de um comportamento coletivo de um número gigantesco de constituintes desse teu sistema. Tá? No caso do gás, as moléculas. Tá bom? Então, X e Y no caso do gás, se você quiser pensar no caso do gás, seriam volume, tá? Pressão e volume. Tá certo? Pressão e volume do gás. Tá bom? Então, mas por que você não bota pressão e volume? Tá? Porque não está restrito a isso. Tá? Se o sistema for um sistema magnético, que a termodinâmica tem uma descrição muito boa para sistemas magnéticos, então as coordenadas termodinâmicas não seriam pressão e volume. Tá? Seriam magnetização, depois a gente vê o que é isso, e o campo magnético aplicado a essa amostra magnética. Se for um sistema líquido, você tem a tensão superficial, tá? Ou seja, a tensão superficial tem a ver com a rigidez ali daquela superfície que separa o líquido do ar, tá certo? E então a tensão superficial seria seria a coordenada x e a área dessa superfície seria a coordenada y, por exemplo. Então por isso que eu não estou especificando pressão e volume, porque isso é mais geral do que a descrição de um gás. Tá? Então, eu estou deixando bem geral. Essas são as coordenadas termodinâmicas que eu não queria especificar agora. Tá? Mas vocês entendam, quem esquecer o que é X e o que é Y, se quiser associar o caso do gás, pressão e volume, não tem problema. Tá, então, descrevendo dessa forma, tá? O que a gente tem? Você descreve dessa forma o equilíbrio. Você diz que esse seu sistema está em equilíbrio se você não mexer com ele, fizer com que as interações externas cessem, tá? Deixem de existir. A partir disso, se você verifica que essas coordenadas x e y não variam no tempo, então você diz que você tem um estado de equilíbrio do seu sistema. Aí a termodinâmica ela dá conta de fazer uma boa descrição. A ideia é essa, certo? E uma coisa que é importante, tá, para a gente fazer uma descrição, antes da gente começar a fazer algumas descrições, nos preocuparmos um pouco com essa fronteira aqui, ó, com essa fronteira, tá? A fronteira que separa o sistema do ambiente. A termodinâmica classifica essa fronteira, né, essa superfície, essa divisão, de duas formas bem distintas, né? Duas classificações bem distintas. Pode ser uma barreira, né, adiabática ou uma barreira diatérmica. Tá? Então você tem dois tipos de fronteira, uma fronteira adiabática e uma fronteira diatérmica. Qual a diferença? Nenhuma das duas deixa passar matéria, ou seja, as moléculas do sistema vão continuar sendo as mesmas e as moléculas do ambiente vão continuar sendo as mesmas. Nenhum desses dois tipos vai permitir a passagem de moléculas. Mas a diferença desses dois tipos é que a adiabática ela não vai permitir a troca de calor. Tá? Não definiu o que é calor ainda, isso vai vir com o tempo, tá certo? Mas é uma troca de energia associadas ao fluxo natural de energia, ou seja, quando recorrendo aí à descrição microscópica do sistema, é uma transmissão de energia com base em colisões entre moléculas. Tá? Se eu falei que temperatura tinha a ver com a agitação térmica das moléculas, né, a movimentação das moléculas, a colisão a gente sabe que é a transferência de quantidade de movimento. Quando existe uma colisão, você tem transmissão de quantidade de movimento de uma partícula para outra. Tá? Então,
do ponto de vista macroscópico, você estaria tendo um fluxo de temperatura, já que você associa a temperatura à agitação das moléculas. E a energia associada a essa dinâmica da temperatura, dinâmica espacial da temperatura, é o que você chama de calor. Então, a barreira diatérmica ela não permite isso. Ela é tal, ela tem uma constituição tal que não permite trocas desse tipo de energia entre o sistema e o ambiente. E a diatérmica permite, tá certo? Por exemplo, não tem parede diatérmica perfeita, nem parede adiabática perfeita, mas uma boa associação que a gente pode fazer é um bloco de madeira, tá? Um pedaço de madeira espesso, ele seria uma boa aproximação para uma fronteira adiabática. Tá? A madeira transmite muito pouco calor. E se for uma superfície metálica, aí seria um bom exemplo de uma parede, de uma fronteira diatérmica, porque o calor flui com uma certa facilidade nos metais. Tá bom? Então, fazer essa descrição dos tipos de fronteira entre sistema e ambiente é importante. Tá bom? Por que isso? Né? Eu quero fazer a seguinte coisa, né? Descrição das fronteiras. Né? Descrição das fronteiras. Tá bom? Eu vou apagar aqui, tá? Aí ganhando espaço. E eu vou, a partir dessa definição das fronteiras, eu vou comentar com vocês sobre o que é equilíbrio térmico ou não. Desculpa, equilíbrio térmico e depois a lei zero. Tá? Bom, o primeiro tipo de fronteira que eu falei é o tipo de fronteira adiabática. Tá? Então vamos pensar uma divisória aqui, ó, que é uma divisória adiabática. Tá? Faz de conta que é um bloco de madeira aqui, tá certo? E você tem o seu sistema, de um lado você tem o seu sistema A, e do outro lado você tem o seu sistema B, certo? Seu sistema B. Então, esse é A, esse aqui é B. Bom? Essa daqui é uma parede adiabática. Parede adiabática. Tá bom? Bom, aí, definido que é uma parede adiabática, eu já falei, não permite a troca de energia como forma de calor, tá certo? Nem permite troca de matéria. Não há passagem de energia de um sistema para o outro. A gente pode entender assim. Se a condição de fronteira for essa, né, tem dois sistemas, sistema A e sistema B. Se a condição de fronteira for essa, uma fronteira adiabática, o conjunto de coordenadas termodinâmicas associadas ao sistema A e ao sistema B tem uma liberdade muito grande. Podem ser quaisquer, desde que você tenha acesso ao sistema A e ao sistema B, você tem um par de coordenadas x e y do jeito que você quiser. Né? Lembrando de novo do gás, você pode fabricar um gás com a pressão e o volume que você quiser, você bem entender. Tá certo? Então, você tem x e y sem restrições. Restrições. Deixa eu apagar aqui. Restrições. Certo? Sem restrições. E o teu sistema B também vai ter um par de coordenadas, eu vou chamar x' e y', tá? Sem restrições. Tá bom? Por que isso? Porque como não tem passagem de calor, não tem troca de energia entre o sistema A e o sistema B, tá? Eles não vão estabelecer vínculo entre si. O sistema A não tem nenhuma influência sobre o sistema B e vice-versa. Se um não tem nenhuma influência termodinâmica sobre o outro, você pode manipular cada um deles isoladamente e fazer com que eles tenham um par de coordenadas x e y, ou x' e y', do jeito que você quiser. Tá certo? Então,
É basicamente isso que a tal parede adiabática fornece. Tá? Ela faz com que sistemas que estejam divididos por elas fiquem independentes do ponto de vista termodinâmico. Tá bom? Então, esse é o ponto. Agora vamos para o caso da parede diatérmica. Tá? Então, parede diatérmica. Eu vou botar o mesmo sisteminha A aqui, tá? A parede diatérmica, né? Como eu já disse, você pode pensar numa placa metálica, tá? Se você quiser. Tá bom? Então, essa é a parede diatérmica. Eu estou botando de outra cor aqui para diferenciar. E vou botar o sistema B aqui, ó. De novo, mesma coisa. Então, A e B. Certo? Essa é a parede diatérmica. Parede diatérmica. Bom? Se a parede for diatérmica, permite a troca de calor entre sistema A e sistema B. Então, o que é que acontece? Existe uma relação, por conta dessa troca de calor, as grandezas x e y vão ter um vínculo com as grandezas x' e y'. Tá certo? Eu não posso agora manipular individualmente e achar que vai ficar tudo bem entre eles, não. Eu não posso, no caso do gás de novo, botar a pressão e o volume que eu quiser e a pressão e o volume do outro que eu quiser e achar que vai ficar do jeito que eu deixei. Não. Pelo fato de haver passagem de calor, essas coordenadas termodinâmicas elas vão se ajustar de tal forma a ficarem de acordo com a passagem de energia que inevitavelmente vai acontecer como forma de calor através dessa parede diatérmica. Tá? Então, x e y, x e y, eles vão ter restrições. Eles vão ter um vínculo entre si. Tá? Então, não é do jeito que eu quiser, não. Eu preparo inicialmente do jeito que eu quiser, mas a natureza de trocas de calor entre os dois sistemas vai fazer com que essas coordenadas se reorganizem e tendam para um estado que aí tem a ver com o estado de equilíbrio. Quando elas pararem de variar, atingirem um valor constante, tá? Que foge do meu controle, aí essas são as coordenadas termodinâmicas vinculadas ao equilíbrio dos objetos A e B, dado que são separados por uma parede diatérmica. Então, nesse caso, você vai ter x e y com restrições. E também x' e y' com restrições. Tá certo? Então, essa que é a ideia. Essa que é a diferenciação das fronteiras, a importância que a fronteira tem em relação à descrição do sistema termodinâmico. Tá? Espero que isso tenha ficado claro. Bom, tendo apontado esse fato, o que é mais que eu posso falar para você? Né? O equilíbrio, acho que o equilíbrio térmico está bem estabelecido nos dois casos, tá bom? E a partir disso a gente pode definir a nossa lei zero, tá? Agora sim a gente pode definir o que é a lei zero. Lei zero. Deixa eu escrever aqui para vocês, tá? Então, o que a lei zero da termodinâmica diz é o seguinte: se dois sistemas A e B estão separadamente em equilíbrio, térmico,
separadamente em equilíbrio térmico com um corpo C ou com um sistema C, então A e B estão em equilíbrio térmico, um com o outro. Tá certo? E dá pra gente fazer uma figura aqui, tá? Fazer uma figura. Deixa eu botar aqui. Certo? Deixa eu botar logo as fronteiras aqui pra gente ficar claro, tá? Isso aqui seria uma fronteira diatérmica, tá? A gente já sabe o que é. Bom. E eu vou botar agora uma fronteira adiabática. Certo? Tá bom? E aqui eu vou botar mais dois outros objetos aqui. Então esse aqui é o sistema C, tá? Esse é o sistema A e esse aqui é o sistema B. Bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que diz aqui. Ó, se dois sistemas, cadê esse lado? Se dois sistemas A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o sistema C, olha, é o caso dessa figura, né? Ó, separadamente quer dizer, ó, que eles, quando eu tenho aqui essa parede adiabática, não tem troca de energia entre eles, tá? Um não tem influência direta sobre o outro. Tá? O sistema A e B não tem influência direta sobre o sistema B, não tem troca nenhuma de energia, de matéria, de nada. Tá? Mas, como eu tenho uma parede diatérmica aqui em cima, há troca de energia, há troca de calor entre A e C e entre C e B. Então, note que os sistemas A e o sistema A e o sistema B, eles estão separadamente em equilíbrio térmico com o sistema C. Se isso é verdade, se você assume essa hipótese, você pode inferir que A e B, apesar de separados, também estão em equilíbrio térmico. Tá certo? O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tenho que A e B estão em equilíbrio térmico, ou seja, se eu botar os dois em contato não vai haver troca de calor, e se eu pego outro objeto C junto com B, sei também que B não troca calor com C, se eu pegar A e B que nunca se viram, nunca estiveram juntos, tá? Caso eu ponha os dois em contato, eu posso ter certeza que também não haveria troca de calor nenhuma. Quem que garante isso? A lei zero da termodinâmica. De novo, é uma lei. A gente aceita porque observações experimentais demonstraram isso e nunca nenhuma violação foi encontrada. Tá certo? Então, em resumo, essa é a lei zero e é ela que permite construir o que a gente entende por termômetro. Por quê? O termômetro ele vai demonstrar uma certa característica quando tiver em contato térmico com o objeto. Tá? Você usa seu termômetro, espera por um tempo, ele vai marcar um certo número que você já associa à temperatura. Tá? E, por exemplo, medir minha temperatura deu 37 graus, por exemplo. Certo? Se levar esse termômetro para a casa de outra pessoa, ela medir também de 37 graus, então a gente sabe
que caso essas duas pessoas se abracem, por exemplo, elas não vão trocar calor uma com a outra porque estão à mesma temperatura. Quem garantiu isso? O fato do termômetro ter indicado que estava em equilíbrio térmico com uma pessoa A e também estava em equilíbrio térmico naquela mesma situação física que ele vai demonstrar com a pessoa B. Então, apesar das pessoas, cada uma estarem em suas casas, você pode inferir isso. Caso elas se encontrem, dêem um abraço uma na outra, não vai haver troca de calor nenhuma troca de calor mensurável, tá certo? Então, é basicamente isso, né? É basicamente isso. Essa lei permite que a gente construa o que a gente entende por termômetro. E com base nisso a gente vai falar agora sobre o conceito de temperatura. Conceito de temperatura. Certo? Vamos lá. Bom, primeiro é importante definir esse conceito de temperatura porque isso causa às vezes muita confusão, né? Por conta do nosso cotidiano a gente associa a temperatura a uma coisa que não deveria ser chamado de temperatura do ponto de vista físico, né? Da teoria da termodinâmica. Tá? Qual o erro que as pessoas em geral cometem, né? Vamos supor aqui, eu estou numa sala aqui, tá, com ar-condicionado, tá? Eu tenho esse objeto, esse lápis aqui, que é um objeto plástico, tá? Então eu toco nele, então eu tenho uma sensação, a minha noção de temperatura tem a ver com entre aspas, a quentura desse objeto, tá? Eu estou com essa minha garrafa aqui, que é uma garrafa, acho, material metálico, aqui um alumínio, a sensação que me dá é que essa é fria, né? Esse objeto ele está mais quente do que esse daqui, tá certo? Então eu poderia associar o conceito de temperatura dizendo, como eu estou sentindo esse aqui frio e esse aqui não tão frio ou quente, então esse aqui está numa temperatura mais baixa do que o lápis. Tá? Isso é um conceito errado. Tá? Do ponto de vista da termodinâmica, os dois têm a mesma temperatura. E qual a diferença? Por que eu sinto um mais quente do que o outro mais frio? Isso tem a ver com outra propriedade, que é uma propriedade chamada condução térmica. Esse lápis, por ser de plástico, tá? O plástico ele tem uma condução térmica baixa, tá? Ele tem a temperatura mais baixa do que eu, mas a transferência de calor de mim para o lápis é muito mais lenta do que a transferência de calor de mim para essa garrafa. Tá? Essa garrafa está roubando calor da minha mão muito mais rápido do que esse objeto aqui, esse lápis. Tá? Então, os dois estão inseridos no mesmo ambiente, estão em equilíbrio com o mesmo ambiente aqui, um ar-condicionado com 20 e poucos graus. Tá certo? Então, os dois têm a mesma temperatura. Então, associar a temperatura ao conceito de quente e frio é uma coisa errada. Tá certo? Porque a condução térmica nos leva ao erro. Uma condução térmica baixa rouba, faz com que a transferência de calor do objeto mais quente, que sou eu, para o lápis, tá? Eu estou a 36, 37 graus aí. Claro que vai fluir calor de mim para o lápis, mas é de uma forma muito mais lenta. E essa lentidão na transferência de calor faz com que eu perceba ele mais aquecido do que eu tocar nessa garrafa, porque o metal ele conduz calor de uma forma muito rápida. A minha mão perde calor de uma forma muito mais rápida para o metal do que no caso do plástico. Então, os dois têm a mesma temperatura, apesar da sensação de quentura ser diferente. Tá bom? Então, eu queria dar esse exemplo para cair essa associação que a gente faz. Do ponto de vista de termodinâmica, a sensação de quente e frio não tem somente a ver com o conceito de temperatura ou de diferença de temperatura entre os objetos, não, mas com a condução da temperatura, a condução térmica, tá certo? A temperatura é mais fundamental que isso, do que a sensação de quente e frio, tá bom?
Ok, então como é que a gente vai definir temperatura do ponto de vista formal, tá certo? Então, o que a gente faz é o seguinte, ó. Vamos considerar dois sistemas A e B, tá certo? Que nem esses que a gente está tratando aqui, de forma que eles possam trocar calor entre si, tá certo? Ou seja, seria essa situação aqui que eu estou apagando, tá? Então, vamos considerar dois sistemas, A e B. Vou desenhar aqui rapidinho de novo, tá? Então, eu tenho um sisteminha A. Vou botar uma parede diatérmica entre eles para permitir a troca de calor, tá bom? E um sisteminha B aqui, tá bom? Claro, a gente já sabe que as coordenadas termodinâmicas de A é x e y e as coordenadas termodinâmicas de B é x' e y'. Tá? Considerando que é uma parede diatérmica, permite fluxo de calor, tá? Se eu de alguma forma, tá, conseguir manter x' e y' fixo, tá? Como é que faz isso? Pensa que B é muito maior do que A, um ambiente grandão. Tá? Ou seja, a influência de A sobre B é muito pequena, a influência de B sobre A é que é muito maior. Ou seja, só você pensar, se o ambiente está frio, é claro que eu vou perder calor para o ambiente e a minha temperatura vai baixar. Eu vou começar a sentir frio porque eu vou perder calor para o ambiente. E não eu... muito pequeno, muito menor do que o ambiente, a atmosfera, é óbvio que eu não vou esperar que a atmosfera se aqueça significativamente porque eu estou numa temperatura maior do que ela. Né? Então, a lógica que eu estou falando é essa. Então, imagine que B seja muito maior do que A, de tal forma que a influência de B sobre A, a influência termodinâmica de B sobre A, seja muito mais significativa do que o contrário. Tá? Ou seja, eu posso considerar x' e y' fixos, apesar da parede diatérmica, tá? Fixa, de modo que A, que é menor, é que vai se ajustar ao estado termodinâmico de B, tá certo? Então, dado um par x' e y', o que é que pode acontecer com A? Tá? O que pode acontecer é o seguinte, ó. Sistema A, certo? Vou fazer um diagramazinho aqui. Um diagrama Y e X, certo? Esse aqui é o sistema A. Eu vou desenhar umas curvas aqui. Tá? Vou desenhar logo tudo e depois eu explico o que é. Tem um ponto aqui que é o ponto. Bom, acho que vou usar esse não. Deixa eu. Acho que o desenho ficou muito pequeno. Vou botar uma curva dessa aqui. Vou botar uma mais distante aqui, outra mais distante. Pronto. Então o que é que eu tenho? Um conjunto de curvas, eu vou pegar um par de pontos aqui, que é o x1. Y1 e aqui é o x2, y2. Bom? Olha, aí eu tenho a curva que eu vou chamar, essa primeira aqui é a curva 1, essa aqui é a curva 2, essa aqui é a curva 3, certo? O que é que a gente tem aí? Olha, se vocês lembrarem, quando eu falei sobre o caso em que sistema A e B estão separados por uma parede diatérmica, certo? Vocês lembram que eu falei que x e y tinha restrições, e x' e y' tinha restrições também, tá? Se eu estou fixando x' e y', tá? As restrições que eu estou falando é que x e y não vão poder assumir qualquer valor, não. Tá? Vão ter restrições, porque por causa da troca de calor. Então, dada essa situação que é o caso em que eu estou fixando,
A situação 1 tem a ver com o caso em que eu fixei as coordenadas do sistema B como sendo x1' e y1'. Tá certo? Essa curva 1 aqui, ela indica o comportamento, tá? A restrição que está sendo imposta sobre as coordenadas do sistema A, dado que as coordenadas do sistema B estão fixadas em x1 e y1. Essa curva 2, ela está associada à fixação das coordenadas do sistema B como sendo x2 e y2, e a mesma coisa para a curva 3. Tá? x3, e aí por aí vai, tá? Não precisa ser só 3, não, poderia ser mais que isso. Tá? Então, quando eu fixo as coordenadas do sistema B, eu causo restrições nas coordenadas do sistema A, ou seja, o sistema A não vai poder ocupar qualquer ponto desse diagrama XY, não. Vai haver essa restrição. Vamos pensar no caso do gás de novo. O gás está em contato aí diatérmico, né? Tá, tem uma fronteira diatérmica com um ambiente grandão aí, que tem uma pressão, tem uma temperatura e um volume, claro, o volume é grande, né? Então tem uma temperatura e tem uma pressão muito específica. Tá? Então, para que você deixe o seu sistema em equilíbrio, você não com esse ambiente, né, com essa fronteira diatérmica aí, você vai ter só um conjunto restrito de pressões e volumes. Tá? Não pode ter não posso ocupar qualquer ponto. Então, você vai ter um conjunto infinito, tudo bem, mas bem mais restrito do que esse diagrama inteiro. Tá? Você tem um conjunto de pares x e y, tá? x1, y1, x2, y2, que podem ser acomodados, podem ser estados de equilíbrio para o sistema A, dado que ele está sendo separado diatermicamente do sistema B com coordenadas fixas. Nesse caso aqui, as coordenadas fixas seriam x', x1' e y'. Caso esse sistema B tivesse coordenadas x2' e y2', tá? Essa situação aqui, os conjuntos de pares de coordenadas termodinâmicas seriam esse aqui. Tá? E no caso 3, mesma coisa. Tá? Então, essa é a restrição que eu estava falando para vocês quando dois sistemas estão separados por uma parede diatérmica. Tá? Dada a fixação das coordenadas de um, o outro vai ter pares de coordenadas restritos. Tá? E claro, não tem nada de especial, poderia ser o contrário, né? Com o sistema A e o sistema B. Poderia ser que eu conseguisse fixar, né? O contrário, o sistema A que é grande, o sistema B que é pequeno, eu consigo fixar as coordenadas de A, tá? E o sistema B que vai se acomodar àquela situação que está imposta sobre A. Tá certo? Então, você da mesma forma poderia fabricar um conjunto de coordenadas para o sistema B. Tá? Vou botar aqui, tá? Desenhar outro, aqui é o sistema B. Aqui você tem Y', aqui você tem X'. Bom? Não tem nada de especial com essas curvas, tá? A gente não está definindo nada ainda. Pode ser curvas com outro perfil também. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma curva, tá? Que eu vou chamar de 1', tá? Aqui é o 2', 3', certo? E para o sistema B, o que é esse 1'? Esse 1' é para o caso em que eu consegui fixar as coordenadas do sistema A como sendo x1 e y1, certo? 2' quando eu consegui fixar x2 e y2, e 3' quando eu consegui fixar x3 e y3. Tá? Ou seja, dado o par x1 e y1 para o sistema A, que eu consegui fixar
é um sistema grande, ele vai ter isso, não tem como mudar, como é que o sistema B vai ficar? Vai ficar com algumas restrições. Ele não pode ocupar o diagrama X, linha Y, linha inteiro. Vai ter só um conjunto restrito de possibilidades, que é isso aqui. Tá? Então você pode botar aí, se quiser, pontos, né? X1 linha, Y linha, aqui X2 linha, Y2 linha e por aí vai. Tá certo? Então, é basicamente isso. É a mesma situação, só que o inverso. Tá? Só que agora trocando A com B. Então, fixando um, você tem um conjunto de possibilidades para o outro, fixando o outro, você tem um conjunto de possibilidades restritas para o primeiro também. Basicamente isso. Tá certo, então, se a gente entende isso, o que é que a gente pode fazer agora? Né? Vamos ver como é que a gente define o conceito de temperatura a partir disso. Bom, se dois objetos, né, estão, como a gente viu, né, se tem essa restrição aqui, né, dada essa fixação, né, vamos pegar esse exemplo aqui. Se eu fixo x1' e y', tá, eu tenho esse conjunto de pontos variáveis aqui para x e y, tá, no sistema A. Tá? Então, todos esses pontos aqui, dessa linha vermelha, dessa curva vermelha, são estados de equilíbrio permitidos para o sistema A se ele estiver em contato com o sistema B com coordenadas x1' e y'. Tá? De forma semelhante, se eu fixo as coordenadas do sistema A em x1 e y1, tá? Aí eu vou ter essa curva aqui. Esse é o conjunto de possibilidades de estados de equilíbrio, tá, térmico para o sistema B. O sistema B vai conseguir se acomodar nesse conjunto de coordenadas termodinâmicas se ele estiver em contato com o sistema A, com essa configuração. Então, o equilíbrio térmico, os estados de equilíbrio térmico entre A e B, tá certo? Eles determinam um conjunto, tá, infinito de pares de coordenadas x e y. No caso do gás, de novo, lembrando, seria pressão e volume. Tá? Mas está faltando uma grandeza, tá, que vai fazer essa associação do equilíbrio. Tá? Não vai poder ser pressão e nem volume, porque tem uma variação disso. Tá? O equilíbrio existe, mas eu tenho uma infinidade de pares x e y. Tá? Aqui de novo também, ó. O equilíbrio térmico existe, tá? Mas x e y não dá para caracterizar esse equilíbrio térmico porque tem uma infinidade de pares que também vai satisfazer esse quesito de equilíbrio térmico, ou seja, a ausência de troca de calor, a constância das variáveis, das coordenadas termodinâmicas. Então, a gente, quando tem dois sistemas A e B em equilíbrio térmico, a gente associa um número àquela situação, ou seja, quando eu digo um número, eu digo um escalar, tá? E é esse escalar que a gente chama de temperatura. É o número que a gente associa àquela situação de equilíbrio térmico. Então, a temperatura, do ponto de vista de termodinâmica, ela é atribuída quando pelo menos dois objetos estão em equilíbrio térmico. É um número que você associa àquela situação específica de equilíbrio térmico. Tá certo? E a partir da lei zero, se eu tenho esses dois objetos em equilíbrio térmico, eu atribuir esse número que eu chamei de temperatura a essa situação, se eu tiver um terceiro, um quarto, um quinto ou um milésimo objeto que vai estar em equilíbrio térmico com qualquer um desses dois objetos fundamentais, esses dois primeiros, eu vou poder atribuir o mesmo número. Olha que interessante. É a mesma temperatura. Então, inicialmente eu só preciso de dois. Foi verificado o equilíbrio térmico, eu consigo, observando as características físicas desses objetos, né, as coordenadas deles, né. No caso do termômetro é o quê? A altura da coluna de mercúrio, por exemplo. Tá? O termômetro está em equilíbrio térmico com o objeto. A altura da coluna é isso daqui.
Então, sempre que eu botar esse termômetro em equilíbrio, em contato com outro objeto, e a altura for a mesma, então ele tem a mesma temperatura. Tá? Quem garante isso é a segunda lei. Não precisa você ter todos os objetos próximos entre si. Se você tiver um que, ao você colocar em contato com esses objetos separados, ele demonstra, esse objeto C no caso, demonstra aquela característica específica. Então aquele número que você atribuiu ao equilíbrio térmico entre esses dois aqui, você vai associar o mesmo, vai poder associar o mesmo número a uma outra situação de equilíbrio entre esse sistema C e outro sistema B aí que nunca viu o sistema A, tá em outra cidade, sei lá. Então, é isso que garante, que faz com que a lei zero garanta a definição do conceito de temperatura. Eu espero que isso tenha ficado claro, que isso é fundamental. Tá? Então, veja a importância da lei zero nesse sentido. Tá? É por isso que ela permite que a gente estabeleça o que a gente chama de termômetro, tá bom? Ok, então, tendo dito isso, tá, eu vou apagar aqui, tá, para a gente falar um pouco mais sobre termômetros, tá? Falar um pouco mais. Apagar aqui também. Vamos falar sobre termômetros e medidas de temperatura, tá? Medidas de temperatura. Termômetros e medidas de temperatura. Vamos ver como é que a gente vai atribuir esses números aí à temperatura, tá? Bom, então, com base no que a gente falou, tá? Se a gente quiser fabricar um termômetro, o que é que a gente precisa, né? Vamos ver que atribuições a gente pode fazer, tá? Aí é o seguinte, vamos supor, tá, um diagrama desses que a gente viu, certo? Vamos pensar naquele sistema A de novo. Então você tem um diagrama Y e X, né? Y e X. Você vai ter um conjunto, de curvas associadas àquela temperatura, né, àquela situação de equilíbrio. Tá? Agora, como a gente já sabe que esse número é a temperatura, vocês já vão permitir que eu chame essas curvas de isotermas, ou seja, curvas associadas ao mesmo número que define o equilíbrio térmico, que é a temperatura. Curvas em que você tem a mesma temperatura, as isotermas. Né? Era isso que a gente estava definindo ali, tá certo? Então, vou desenhar um conjunto dessas curvas aqui. Tá? E como é que a gente faz, né? Basicamente, para a gente construir, né, o nosso termômetro, a gente precisa de uma escala termométrica. A gente precisa, ou seja, definir que números a gente vai associar àquela situação de equilíbrio. Isso significa estabelecer uma escala termométrica. Bom? Então, para isso, tá? Vou botar mais uma curva aqui. Para isso, o que é que a gente faz? A gente vai estabelecer aqui uma linha, tá? Vou desenhar uma linha imaginária aqui desse gráfico. Vou cortar esse gráfico. Por exemplo, poderia ser uma linha diagonal, poderia ser uma linha vertical, mas vamos botar uma linha, tá, horizontal aqui, definindo o ponto
Y1, tá certo? E cada ponto de interseção entre essa linha y igual a 1, obviamente vai ter um conjunto de pontos x aqui, tá certo? Conjunto de pontos de interseção x aqui. Tá? Cada ponto x desse, claro, tá associado à coordenada termodinâmica x, tá? Essa coordenada, essa característica do sistema, é o que a gente vai chamar de propriedade termométrica. Tá? Então, no caso do gás, seria pressão, né? A pressão do gás. Então, seria você fixar um volume, o Y seria o volume, o X seria a pressão. Você fixa o volume do gás e, de acordo com, tem uma parede de ar térmica, você encosta, né, o seu objeto que você está querendo saber, digamos, a temperatura dele, encosta na superfície de ar térmica, tá? Espera o gás trocar calor com esse objeto, certo? E esse gás ele vai atingir uma dada pressão. Aí, verificando a pressão do gás, você vai ter uma relação 1 para 1 entre essa pressão e esse número que você atribui ao equilíbrio térmico, que é a temperatura. Então você tem uma relação direta entre pressão e temperatura aí, que você estabelece do jeito que você quiser, a função que você quiser. O importante é que você estabeleça uma relação entre pressão, no caso, vamos voltar para o geral de novo, ele estabeleça uma relação entre x e a temperatura. Tá certo? Então, a sua escala termométrica que você está criando, tá, vai ter um conjunto de pontos, você tem o seu termômetro. O seu termômetro, o que ele vai manifestar é uma propriedade física que você, ao variar, é bom que seja uma propriedade que varie consideravelmente, né, com a variação desse equilíbrio, ou seja, a coluna de mercúrio ela varia visivelmente quando você deixa o termômetro entrar em equilíbrio com objetos distintos, porque se aproveitando aí de uma característica do mercúrio, que é a dilatação térmica dele, que é muito grande, né? Ou seja, ele se dilata muito. Aí você consegue ver facilmente, mudar de um objeto para o outro, a coluna mexe muito. Tá? Então, por isso que não é à toa que você tem um termômetro de mercúrio, né? Não é porque o mercúrio é bonitinho, etc. Não, porque ele tem uma dilatação térmica grande. Tá? Não dá para fazer um termômetro com um pedaço de ferro, por exemplo. Porque a dilatação térmica é muito pequena, você precisa dar uma variação de temperatura muito grande para que você observe uma dilatação significativa dessa barra de ferro que você tem. O mercúrio não, é um metal que dilata muito. Então, a característica física dele é muito sensível à variação de termodinâmica, à variação de temperatura, desculpe, a variação da situação de equilíbrio térmico entre esse mercúrio e o objeto que você está pondo em contato com ele. Tá bom? Então, o que se estabelece com isso daí é o seguinte: a partir disso, tá, desses pontos aqui, você fixa uma dessas coordenadas termodinâmicas aqui, fixa o y, por exemplo, tá? E a partir dos valores de x que você tem aqui de interseção, você vai vincular cada valor de x desse a uma temperatura específica, tá certo? Então, por exemplo, aqui você tem um valor x1, tá? Aqui você tem um valor x2, tá? Aqui você tem um valor x3, e cada ponto desse você vai associar uma temperatura geral aqui, que eu estou chamando de θ1, θ2, θ3. Então você vai estabelecer uma relação funcional, tá, entre esse x e esse θ. No caso, θ vai ser função de x. Tá? E então você que decide, você está criando a sua escala termométrica. Tá? Qualquer um de vocês aí em casa pode criar a sua. Tá? Que pode ser θ igual a x quadrado, x ao cubo, logaritmo, do jeito que você quiser. Tá? Uma função trigonométrica. Função trigonométrica não seria muito inteligente, não, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas o importante é que você estabeleça uma relação unívoca entre θ e x. Tá bom? E uma relação, a relação mais óbvia, tá? Para que você tenha uma relação 1 para 1, tá? Por isso que eu falei que a
trigonométrica, um seno não seria bom porque não vai ter só uma relação 1 para 1, né? Enfim, mas uma relação linear entre θ e x seria uma escolha inteligente, uma relação funcional simples e inteligente, porque você sempre vai ter somente um θ vinculado a um x, tá certo? Então, podemos estabelecer, acho que eu vou escrever de azul, que é mais, acho que é mais visível, tá? Podemos estabelecer a relação θ de x, tá, igual a AX, tá, passando uma reta, tá certo? Passando uma reta. E de novo, esses x são os valores que você tem aqui, tá, os valores da propriedade termométrica, tá, aquela propriedade do sistema que você está usando para atribuir a sua temperatura. No caso do gás seria a pressão, tá? Mas pode ter outros sistemas aí que você, a partir de outra característica desse sistema, você atribui a temperatura, faz um vínculo 1 a 1, tá? Só para dar exemplo aqui para você, né? Tá no livro, né? No nosso livro que a gente está adotando, por exemplo, se o termômetro for a gás, a propriedade termométrica seria a pressão. Se for um termômetro do tipo resistência de platina, a propriedade termométrica seria a resistência elétrica. Um dispositivo muito utilizado também em laboratórios é o chamado termopar, né? Você usa um multímetro aí para medir temperatura, né? Quem já teve a oportunidade. Então, a propriedade termométrica é a chamada força eletromotriz, tá? No caso, seria uma diferença de potencial. Você faz uma associação, a diferença de potencial lá, indicado no multímetro, para você associar a temperatura, tá? Aí tem outras aí que nem eu mesmo conheço, né? Tem um termômetro de sal paramagnético, que a propriedade termométrica seria a suscetibilidade magnética, né? Esse é o livro que indica isso, tá? Os diferentes tipos de termômetro que se cria, né? Tem um termômetro de radiação de corpo negro, em que a propriedade termométrica seria a excitação radiante, e por aí vai. Tá? O importante é que você tenha uma característica do teu sistema, que você está usando para ser seu termômetro, que tem uma sensibilidade significativa frente às diferentes condições de equilíbrio térmico. Ou seja, tem uma variação visível, de modo que você possa associar essa variação dessa propriedade termométrica com esse número, esse escalar que a gente definiu como sendo temperatura. Tá certo? Bom, então é isso. Então, uma escolha inteligente seria essa daqui, tá? Eu vou chamar essa aqui de equação número 1, ó, a primeira equação da aula de hoje. Vocês veem que realmente termodinâmica é uma teoria empírica, né? A gente tem que discutir bastante a fenomenologia antes de começar a matematizar o problema, né? Tá bom? Primeira equação, né? Depois de bastante discussão, tá bom? Então, desde que você tenha assumido y constante, tá? Então, essa daqui é somente uma forma de você construir uma escala termométrica, tá? Você tem essas curvas aqui, que a gente já entende o que é que significa, né? Fixa-se uma das coordenadas termodinâmicas, por exemplo, y. Quando você tem essa curva y igual a y1, você tem a interseção dessa linha com as isotermas, se cruzam em vários pontos x, por exemplo, x1, x2, x3, etc. A cada ponto específico dessa interseção, você faz um vínculo funcional com a variável θ, que é o que você está chamando de temperatura, de acordo com a sua escala termométrica. Tá? E uma escolha inteligente que eu estou falando em relação a essa escala, essa relação funcional, é importante que a relação seja 1 para 1, claro, tá?
Por exemplo, se você tivesse uma dada altura na coluna de mercúrio e tivesse duas temperaturas associadas, então você fica confuso, né? Esse termômetro não serve. Então tem que ter uma relação 1 para 1. E uma curva, e uma função linear, né? Θ de x igual a x, tem essa característica. Tá? Vai ter uma relação 1 para 1 entre x e θ. Então é uma escolha inteligente, tá bom? Tá certo. Tendo feito isso, né, o que é que a gente pode falar mais, né? Bom, eu acho que está compreendido como é que você constrói uma escala termométrica, tá? Mas se você precisa ter outros ajustes, tá? Outros fatores são importantes para a definição de uma escala termométrica, que é que você tenha situações, né, situações observacionais que sejam bastante evidentes para você atribuir uma dada temperatura e que sejam reprodutíveis também. Tá certo? Porque o que é que eu quero dizer com isso? Isso aqui está ótimo. Né? Do ponto de vista matemático, não falta mais nada para você definir a sua escala termométrica. Agora, do ponto de vista físico, a coisa não é tão simples assim. Por quê? Tá ok, eu consegui atribuir, digamos, θ1 para x1. Ótimo. Do ponto de vista matemático, tá ótimo. Não precisa mais de nada. Tá bom, agora, e esse ponto x1 aí? Tá? Será que é fácil de eu conseguir reproduzir isso no laboratório, numa dada situação? Tá certo? Então, essa preocupação ela tem que existir. Eu tenho que reproduzir esse x1 com muita precisão para que, quanto mais preciso eu conseguir reproduzir essa situação de x1 aqui, né, dada a condição, né, de equilíbrio térmico entre um objeto e o outro, lembrando, para definir o termômetro eu só preciso de dois objetos inicialmente. Tá? Um, que é o meu termômetro, que é sensível às variações de temperatura, óbvio, tem que ser uma variação visível. E o outro objeto, ele tem que ter uma característica reprodutível, tá? E muito específica do ponto de vista de reconhecimento. Ou seja, toda vez que eu olhar para aquilo dali, opa, eu sei o que está acontecendo, e seja uma situação que eu consiga reproduzir também. Aí quando isso acontece, aí eu pego o meu termômetro, encosto lá, aquela situação específica está acontecendo, eu encosto o meu termômetro, a partir da propriedade termométrica do meu termômetro, eu defino o número que é a temperatura e aí acabou. Aí o meu termômetro está calibrado, eu posso levar para onde eu quiser, que no caso, aquela propriedade, toda vez que aquela propriedade for reproduzida no termômetro, digamos a altura da coluna de mercúrio, eu posso associar aquele mesmo número que eu associei inicialmente, quando eu calibrei o meu termômetro. Tá certo? Está um pouco vago, mas vai ficar específico agora quando eu disser que tipos de situação são essas. Que você tem uma situação física reprodutível e muito específica que você consegue reconhecer toda vez que se deparar com ela. Tá? Vamos dar o exemplo da escala Celsius, né? Que é a escala termométrica que a gente usa no Brasil, né? Escala centígrado, Celsius, tá certo? A escala Celsius, ela foi definida da seguinte forma. Quando eu tenho a situação em que água está em equilíbrio com gelo, tá? Quando eu tenho água em contato com gelo e nem o gelo aumenta, a quantidade de gelo aumenta, nem a quantidade de água aumenta, ou seja, está em equilíbrio, aí aquela situação de equilíbrio, quando eu vier com o meu termômetro, pode entender se quiser, o termômetro da coluna de mercúrio, ele vai ter uma certa altura, e aquela altura eu associo ao número 0. Tá? Então a situação reprodutiva é essa. Tá? Ela é muito sensível, eu observo, ó, a água está em equilíbrio com o gelo, não está estático isso daqui. Então é uma situação muito específica. Se mudar um pouquinho, aí você vai ver a predominância de água ou de gelo. Tá? Mas quando está em equilíbrio é uma situação muito específica, muito particular. Aí eu coloco meu termômetro, coluna, então eu atribuo o número 0 para aquele evento. É o 0 da minha escala termométrica, 0 graus centígrados, 0 graus Celsius, certo? Então,
está fixado um ponto, tá certo? Está fixado um ponto. E o outro ponto que a gente quer fixar, tá? A gente quer descobrir que, no fim das contas, do ponto de vista matemático, a gente quer descobrir quem é o A, tá certo? Se eu tiver dois pontos funcionais aqui, ó, X seria, no caso, a altura da coluna de mercúrio. Poderia ser, sei lá, 2 centímetros de coluna de mercúrio. Eu estou assim, quando eu botar meu termômetro, tem 2 centímetros. Botei lá em contato térmico com a água, em equilíbrio com o gelo. Olha, minha colunazinha de 2 centímetros, que legal. Então, 2 centímetros vai estar representando 0 graus Celsius. Então, está feito o vínculo, tá certo? Mas para ficar completamente definido, tá? No caso aqui, poderia ter um mais um B aqui, tá certo? No caso mais geral, uma relação linear seria mais um B aqui, tá? Então, com 2 pontos nessa escala, eu poderia definir quem é A e quem é B, aí a relação funcional está fechada, tá certo? Então, um dos pontos, tá? Eu poderia definir com 2 e o 0, dá para definir quem é o B, tá certo? E o outro ponto que eu preciso para definir aquela relação funcional ali seria, que se define para a escala Celsius, quando a água ela está em equilíbrio com o vapor, tá certo? Quando a água está em equilíbrio com o vapor. Quando a água está em equilíbrio com o vapor, o que a escala Celsius estabelece é que você associa a temperatura 100 graus Celsius, tá certo? Então, escala Celsius, tá? Escala Celsius, 0 graus Celsius, água e gelo em equilíbrio, tá? E 100 graus Celsius significa água e vapor em equilíbrio. Tá certo? É basicamente essas duas situações. Dados esses 2 pontos, esses 2 vínculos, você consegue quem é A e quem é B. E aí está calibrado o seu termômetro na escala Celsius. É assim que se faz. Tá? Então é importante essa noção, né? Como é que eu construo o meu termômetro? Tem que ter dois objetos iniciais. Esses 2 objetos iniciais são importantes. Um tem que ter uma característica sensível à variação de temperatura. O outro tem que ser um sistema físico que tem uma situação específica, né, que você consiga reconhecer e reproduzir em qualquer lugar que você vá. Então, um é o sistema água e gelo em equilíbrio e o outro é o seu termômetrozinho da coluna de mercúrio. Então, são os 2 objetos que você precisa. E a partir disso, está construído o seu termômetro, você pode usar à vontade, onde quiser. Tá certo? E na escala Celsius ficou atribuída esses 2 pontos para que você estabeleça a relação funcional entre θ e a propriedade termométrica X que você deseja, do seu termômetro, tá certo? Ok, então eu acho que está claro como é o processo de construção de um termômetro, né? A gente costumava usar o termômetro, né? Não sabe a história, né? A engenhosidade que está por trás desse dispositivo, né? Então espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá certo? E só chamando a atenção do ponto de vista histórico, até 1954, a física adotava como escala de temperatura reconhecida mundialmente era a escala Celsius, tá? A escala absoluta, que é a escala Kelvin, foi a partir de 1954. Tá? Eu vou comentar agora por que houve essa mudança. Vamos lá. Falar um pouco sobre a escala absoluta. Escala Kelvin absoluta. Bom, estava tudo tão
tão bonitinho, né? Tudo organizado, né? Ó, escala Celsius, coisas bem definidas, bem reprodutíveis, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é fundamental, tá? Eu não poderia deixar passar, ainda bem que eu lembrei, que nessa situação de água e gelo em equilíbrio e água e vapor em equilíbrio, outra coisa que tem que ser levada em conta que é pressão atmosférica, a pressão atmosférica, tá? 1 atm, tá, ok? Então, tem que ser reproduzido isso a uma pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Então, não a água pode ficar em equilíbrio com gelo a diferentes pressões, tá certo? Mas para que você estabeleça aquela temperatura específica, você teria que fixar aquela propriedade ali da pressão atmosférica em questão. Tá? Lembra quando eu falei Y, né? Fixado, né? Fixar o Y igual a Y1, tá até aqui, ó. Então tem que, nesse caso aí que eu estou falando da construção do termômetro do grau Celsius, o Y seria a pressão atmosférica, está fixado aquilo ali, não pode mudar. Para eu construir meu termômetro eu preciso dessa situação bem determinada. E na prática, nem sempre é fácil fazer isso, né? Você calibrar o seu termômetro e garantir que aquela pressão é a pressão atmosférica. Tá? Os erros ali em relação à pressão atmosférica, né, as variações de pressão, né, podem gerar um erro significativo na sua definição de temperatura. Ou seja, a mínima variação de pressão poderia causar um erro que em determinadas situações não fosse significativo em relação à pressão, mas em outras, se você precisar de muita precisão na sua determinação de temperatura, aquele termômetro pode não estar muito bem calibrado porque você não garantiu muito que a pressão era 1 atm de fato. Então isso não é muito bom. Então precisava-se de uma outra característica, tá certo, que não fosse que fosse melhor controlada do ponto de vista de reprodução experimental, tá? Uma característica reprodutível que fosse mais que garantisse mais que aquela situação estava mais estabilizada do ponto de vista experimental. E para isso que foi criada a escala Kelvin, em substituição da Celsius. Ou seja, a escala Kelvin ela só tem um ponto. Tá? Ela tem um ponto só. Ou seja, ela não tem esse valor B aqui não. Tá? Ela só vai ter um ponto. Tá certo? A partir desse ponto é que você estabelece a escala Kelvin. E que ponto é esse? Que situação que você vai usar para definir a escala Kelvin? É a chamada situação em que água, gelo e vapor de água coexistem, que é o chamado ponto triplo da água. É um ponto muito específico. Você consegue reproduzir em laboratório, tá? A dificuldade depende dos recursos do laboratório, obviamente, mas é uma coisa que você consegue reproduzir e que esse ponto aí ele é muito sensível. Se variar a pressão, tá? Você já perde esse ponto triplo. Então, ponto triplo é quando você tem uma quantidade de gelo em equilíbrio com a quantidade de água, uma quantidade de vapor de água, os três estão coexistindo e a quantidade de cada um desses estados é fixa. Você não tem nem passagem de um estado para o outro. Tá? Então, um mol de gelo, um mol de água e um mol de vapor de água, nada pode mudar ali. Então, quando você consegue estabilizar isso, você diz que você tem você atingiu o ponto triplo da água. E aí você vem com o seu termômetrozinho, aí vem a escala de mercúrio de novo e tal. Então quando você botar lá, a sua coluna de mercúrio vai indicar uma certa altura, tá? Sei lá, 5 centímetros de altura de mercúrio. Tá? E a partir disso, você estabelece um ponto da sua escala Kelvin, tá? Que é o seguinte, ponto triplo da água, que é a temperatura
em Kelvin, que é o seguinte, ó, que é T igual a 273,16 K, tá certo? Que equivale também a 0,01 graus Celsius. Olha, eu vou fazer uma diferenciação aqui, ó. Eu chamei de θ para temperatura e agora estou chamando de T, tá certo? θ é porque era uma escala de temperatura arbitrária, era Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Aliás, Kelvin não. Celsius, Fahrenheit, é uma escala arbitrária. Uma que você queira criar na sua casa, se você quiser, também pode, já aprendeu como é que faz, né? Agora, como essa é a escala de temperatura adotada pelo Sistema Internacional de Unidade, a escala Kelvin, a escala absoluta, a gente usa uma letra especial para ela, T, tá certo? Então, somente quando você vê a temperatura escrita em T, daqui para frente nesse curso, em qualquer lugar, qualquer artigo científico, então você sabe que a gente está falando da temperatura na escala absoluta, na escala Kelvin, tá bom? E a unidade é um K maiúsculo aqui, tá certo? Em homenagem ao Lord Kelvin, e não tem grau, tá certo? Não é grau Kelvin, não, é o número Kelvin, tá certo? Então, para o ponto triplo da água, tá? Você vai fazer uma relação funcional de um ponto só, tá certo? E essa relação, você atribui esse número aqui para a temperatura, tá certo? Então, você tem a sua altura na coluna de mercúrio, por exemplo, e o número que você atribuiria aqui, tá certo? No caso seria um T igual a X, né? Então esse número seria 273,16 Kelvin. Tá certo? Bom, e a partir disso, pessoal, com essa associação, né, você teria, para o ponto triplo, para a situação de ponto triplo, você teria o X do ponto triplo, que é a propriedade termométrica naquela situação. No caso, seria a altura da coluna de mercúrio. Tá? Então, o que é que a gente pode escrever agora? A gente pode escrever que, assim, tá? Temos que A, esse fator, né, esse coeficiente aqui, A, ele vai ser igual a 273,16 sobre XTP. Tá bom? Essa é a nossa equação número 2. E esse XTP é a propriedade termométrica que você está usando para medir temperatura para o ponto triplo. Ou seja, o que seria isso na situação que a gente está descrevendo? Você tem ali o seu sistema de coexistência água, gelo e vapor de água, botou o termômetrozinho da altura de mercúrio, tá? E a altura daquela colunazinha de mercúrio vai ser, nesse caso específico, o seu X do ponto triplo, XTP. Tá bom? Então, deixa eu escrever isso, tá? Então, onde XTP é a propriedade, é o valor, né? É o valor da propriedade termométrica para o ponto triplo. Tá certo? É isso. Bom, e feito isso, né, o que é que a gente tem? O que é que a gente pode associar? Né? Em resumo, né, temos que a temperatura que você vai atribuir para a escala Kelvin em função de x, certo? Vai ser igual a 273,16 dividido por XTP vezes x.
E aí sim, olhando para o seu termômetro, você vai poder associar o valor da temperatura na escala absoluta, tá certo? Na escala Kelvin. Bom, sim, isso aqui também com Y constante, né? Com aquelas fixações que a gente já comentou. Tá? Essa aqui é a nossa equação número 3. Tá bom? Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês, né? Você tem como propriedade termométrica, eu já comentei com vocês, se o termômetro for a gás, você tem a pressão, se o termômetro for de resistência, pode ser resistência elétrica, né? Resistência platina, resistência elétrica, de força eletromotriz, no caso do termopar. Então você tem como observar essas características e associar a temperatura, tá bom? Então, isso aqui é geral, como eu falei, essas coordenadas X, e dependendo de que sistema você está utilizando para construir o seu termômetro, esse X vai ser uma grandeza física que você consiga verificar e que seja sensível às variações de temperatura, no caso, variações da condição de equilíbrio térmico, tá certo? Bom, eu acho que era isso para a aula de hoje, tá bom? Na próxima aula a gente vai detalhar mais os tipos de termômetro, tá? Como construir isso. Então a gente vai dar continuidade a esse estudo que a gente começou hoje e eu vou aguardar vocês na próxima aula.